quando o sol bater. Olá, caríssimos alunos do nosso curso de Física, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, amiguinho? Tudo bem com você, coleguinha? Tudo bem com você, Paloma? Tudo bem. Maravilha! Se tá tudo bem para todo mundo, vamos agora, nesse momento, mergulhar de cabeça nesse assunto que é incrível. São os processos de troca de calor. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar disso, Paloma? Não. Maravilha! Então hoje você vai aprender como se dá os processos de troca de calor. Você já sabe que o calor é energia térmica em movimento. Mas como é que ocorre esse movimento? Agora, nesse momento, eu já vou te dizer que ele ocorre de três formas: condução, convecção e irradiação. Diga aí comigo, guerreiro. Condução, convecção e irradiação. Olha, você pode esquecer o seu nome. Pode esquecer o nome da sua mãe, do seu pai, mas você não pode esquecer que os processos de troca de calor são três. São eles: condução, convecção e irradiação. E agora a gente vai falar de um por um, de maneira resumida, é claro, para que a gente possa de cara responder alguns exercícios, tá bom? Então vem aqui comigo. Fecha, editor. Maravilha, agora abre o quadro aqui, enche a tela com esse esquema que a gente produziu para você poder memorizar e lembrar lá quando você estiver fazendo o seu Enem. Lembre-se, o processo de troca de calor por condução, ou seja, a transmissão de calor por condução, ela exige um meio material. Guerreiro, guerreira, a condução exige um meio material. E não é qualquer meio material. O meio material, em regra, deve ser sólido. E um detalhe dos corpos sólidos é que as moléculas que compõem o corpo, elas têm baixo grau de liberdade. Mas como assim, professor? Vem aqui, danadinho. Dê uma olhada nessa estrutura aqui. É um zoom, é um belo de um zoom numa estrutura atômica de um corpo sólido. A gente nota que as moléculas, elas estão nos seus lugares e elas têm baixo grau de liberdade. Essa molécula aqui, ela não pode sair daqui e ir lá para o lugar da outra. Ela só pode, no máximo, afastar um pouquinho. Ó. Ela afasta um pouquinho aqui, vem um pouco para cá. Essa pode vir um pouquinho para cá. Mas elas têm baixo grau de liberdade. Elas não podem abandonar o seu lugar na estrutura assim e ficar por isso mesmo. Tá entendendo? Então elas têm baixo grau de liberdade. Eu quero agora, editor, que você encha a tela aí com aquele resumo que a gente produziu especialmente para os nossos alunos. Encha a tela aí. Diz o seguinte: a troca de calor por condução ocorre principalmente em corpos sólidos. As moléculas dos corpos sólidos têm baixo grau de liberdade, ou seja, a energia térmica é transmitida entre moléculas vizinhas, sem que elas abandonem seu lugar na estrutura. Vem aqui para mim agora. Ah, professor, mas eu não entendi não. Como assim? Elas não podem abandonar seu lugar e mesmo assim elas conseguem transmitir a energia térmica. Veja, eu ia fazer isso lá na sala de aula, mas infelizmente não dá para fazer. Então a gente vai ilustrar aqui com essa figura a dinâmica que a gente ia fazer lá na sala de aula. É o seguinte: imagine aqui 10 alunos do CPM. Aqui eu tenho 10 alunos do CPM. Perfilados um atrás do outro. E o objetivo deles é transferir algumas bolas. Vamos colocar aqui 50 bolas dentro desse cesto A. Eles têm que transferir o conteúdo, essas 50 bolas do cesto A, lá para aquele cesto no final da fila, que eu chamei de cesto B. Então o objetivo deles é esse, é transferir essa quantidade de bolas que está aqui no cesto A, lá para o cesto B. Mas para isso, eles não podem abandonar o seu lugar na fila. Eles têm que ficar no mesmo lugar. Eles só podem pegar a bola de um guerreirinho aqui e passar para o guerreirinho de trás, tá bom? Então esse primeiro guerreiro aqui recebe uma bolinha e aí ele passa para o outro guerreirinho, para o segundo guerreiro. O segundo guerreiro passa para o terceiro guerreiro, essa bolinha que ele recebeu do segundo, e aí sucessivamente, até que essa bolinha vai lá para a mão do 10º guerreirinho ou da 10ª guerreirinha e vai lá para o sexto, tá bom? Para o sexto no final da fila. Eles vão fazer isso diversas vezes, tá bom? Essa bolinha vai passar aqui por cada uma das 50 bolinhas vai passar na mão de cada um até que o conteúdo, até que o objetivo seja cumprido, ou seja, as bolas do cesto A sejam transferidas todas para o cesto B. Mas, professor, pelo amor de Deus, o que é que isso tem a ver com condução de calor? Veja só, você lembra que eu lhe falei que no processo de
de transmissão de calor através da condução, exige-se um corpo sólido. E a característica do corpo sólido é que as moléculas têm baixo grau de liberdade. Você viu que nessa fila aqui, os guerreirinhos também têm baixo grau de liberdade. Eles não podem pegar a bolinha e sair correndo e jogar lá no cesto. Tá bom? Então veja só. Nesse caso, nessa ilustração, nessa comparação, nessa analogia, os 10 alunos, essa fila de 10 alunos é o quê? É justamente o meio material. Tá bom? E é o meio material e ele tem baixo grau de liberdade, que eles não podem sair do seu lugar, tá bom? E o professor, e o que seriam essas bolinhas? Essas bolinhas que são transferidas mão a mão é justamente as pequenas quantidades de calor que estão sendo conduzidas. Mas conduzidas de onde para onde, professor? Elas estão sendo conduzidas da fonte de calor até o corpo receptor. Percebe? Cada bolinha dessa é uma pequena quantidade de calor que está sendo transmitida através de um meio material, que por analogia aqui a gente está dizendo que são esses alunos. Eles têm baixo grau de liberdade, eles não podem abandonar o seu lugar na fila, até o corpo receptor. Então é basicamente isso que acontece no processo de transmissão de calor através da condução. Existe uma fonte de calor, ela transmite através de um meio material, e aí essas pequenas quantidades de calor vão sendo transmitidas através das moléculas. Essas moléculas não podem abandonar o seu lugar na estrutura, mas elas passam ali essa energia térmica até que chegue aonde? Lá no corpo receptor, tá bom? Então agora vamos para o segundo processo de transmissão de calor, que é o processo por... Pronto, agora vamos falar do processo de transmissão de calor através da convecção. Vem cá. Observe essa estrutura que a gente fez aqui para tentar fazer uma comparação com a condução. Note, vamos falar agora do processo de transmissão de calor através da convecção. Veja bem, ele também precisa de um meio material. Então aí você já vai fazer um link. A condução precisa de meio material. A convecção também precisa de meio material. Condução e convecção precisam de um meio material. E esse meio material, professor, dessa vez é sólido também? Não. Dessa vez, para que haja convecção, o meio material tem que ser líquido ou gasoso. Tem uma palavra que junta essas duas aqui, ó. Quando a gente diz que um corpo é líquido ou gasoso, a gente diz que isso daqui é um fluido. Beleza? Então, na convecção é necessário um meio material e esse meio material é fluido, ou seja, é líquido ou gasoso. Professor, mas um corpo líquido ou gasoso, como é a estrutura molecular dele? Bom, as moléculas em corpos líquidos ou gasosos, elas têm alto grau de liberdade. Basta você olhar, quando você tem um balde com água, você passa a mão nele assim, ó, a água abre e volta. As moléculas têm alto grau de liberdade, elas se movimentam livremente, tá bom? Então eu quero que o editor agora encha a tela aí com o nosso resumo que a gente fez sobre esse assunto. Encheu a tela, editor? Vamos ler juntos. Diz o seguinte: no processo de troca de calor por convecção, as moléculas dos corpos têm maior grau de liberdade. Portanto, a molécula que recebe energia térmica desloca-se livremente abandonando a sua posição inicial. Esse processo é típico de corpos líquidos e gasosos e é perceptível quando observamos a água fervendo, por exemplo. No caso da fervura da água, as moléculas que estão mais próximas da fonte de calor recebem energia térmica e com isso abandonam a sua posição inicial. Bom, dito isso, eu quero aqui novamente dizer que eu ia fazer aí na sala de aula, juntinho com vocês, também uma dinâmica sobre a convecção, sobre o processo de transmissão de calor através da convecção. Mas, já que não estamos juntos, vamos fazer aqui cada um na sua casa. Como é que aconteceria? Também nós vamos ter aqui dois cestos, um cesto A e um cesto B. O cesto A ele tem algumas bolinhas, tá bom? E o cesto B ainda está vazio. E aí a dinâmica é muito parecida. Tem uma fila de alunos do CPM e eles vão aqui, o objetivo é o mesmo. É pegar as bolas do cesto A e colocar lá no cesto B. Mas agora a regra é diferente. O objetivo é o mesmo, mas a regra é diferente. Agora a regra é que cada aluno pode pegar uma bolinha, sair correndo, ó, e deixar lá no cesto B a sua bolinha.
Aí quando ele saiu aqui, ele pegou a bolinha, saiu correndo, deixou lá no sexto B, ele ocupa agora a última posição, tá bom? Eu vou deixar ele em vermelho aqui para dizer que ele já deixou sua bolinha. Beleza? E aí o segundo colocado vem aqui para a primeira posição, pega agora sua bolinha, vai correndo, deixa lá no sexto B e agora ele passa a ocupar a segunda posição. Esse daqui já foi, esse daqui já foi, esse daqui vem para frente, né? Vamos dizer que ele veio para frente aqui, eu sei que ele não veio aqui no desenho, mas vamos dizer que veio, tá bom? Me ajude. E aí ele veio para frente, pegou essa bolinha, correu lá para trás, deixou aqui dentro do cesto, aqui já tinha duas, né? Vamos botar mais uma. E aí ele ocupou aqui de novo, agora está na última posição. E todos os alunos vão fazer isso até que o primeiro aluno volta a ser aqui, o último aluno, né? Ele vai voltar a ser o primeiro, e aí vão fazendo isso, vão fazendo esse ciclo, que é justamente o que caracteriza a convecção. O que caracteriza a convecção, inclusive eu falei para você aqui no resumo, que é perceptível quando você vê uma chaleira, uma vasilha com água fervendo, que você tem aqui o fogo, não é isso? Você tem o fogo aqui, ó. E aí a água, você vê a água fervendo, você lembra como é que ela, já viu ela fervendo? Ela faz assim, ó, uma molécula aqui, ela recebe uma quantidade de calor aqui do fogo, tá certo? Lá do fogão da sua casa, aí ela sobe, ó. Ela sobe e ela dá espaço para uma que está mais fria descer. E aí elas ficam fazendo esse ciclo, pessoal, ó. Elas ficam fazendo esse ciclo. E esse ciclo é o que caracteriza a convecção. É quando uma molécula, ela adquire um pouco de calor, um pouco de energia térmica. Com essa energia térmica ela fica mais agitada, ela aumenta de tamanho, por diferença de densidade ela sobe, no caso da água, e do gás, dos gases também. Eles adquirem energia térmica, isso faz com que elas ganhem velocidade e também aumentem de tamanho. E elas acabam subindo por diferença de densidade. E aí abre espaço para outras que estão mais pesadas descerem, tá bom? Então esse processo cíclico aqui, que a gente também ilustrou aqui na nossa dinâmica, é justamente o que caracteriza a convecção. Veja que no caso da convecção, as moléculas não precisam preservar a sua posição inicial. Elas têm liberdade para pegar a sua quantidade de calor e deixar lá no corpo receptor, e aí, conforme o tempo, elas retornam lá novamente para a fonte de calor, fechando cada vez mais esse ciclo, e esse ciclo vai se repetindo. Pronto, chegamos agora no terceiro e último tipo de processo de troca de calor, de transmissão de calor. Vamos falar agora na transmissão do tipo irradiação. Professor, o senhor falou que a condução ela ocorre em meios sólidos, no meio material do tipo sólido. O senhor falou que a convecção ela ocorre no meio material do tipo líquido e gasoso. Sobrou o quê? Sobrou nada. Exatamente. A irradiação, ela para que ela ocorra, não necessita de meio material. Entendeu? Para que ocorra a irradiação, a transmissão de calor através da irradiação, não é necessário meio material. Quer um exemplo? Olha, o Sol nesse momento está lá no lugarzinho dele, transmitindo calor, enviando calor para todo o sistema solar. E como é que esse calor chega aqui na Terra? Se daqui até o Sol, depois da atmosfera, é claro, na atmosfera terrestre até o Sol, não existe, em regra não existe nada, é só um vácuo. Como é que esse calor é enviado do Sol até a Terra? Exatamente. Ele é enviado aqui através do processo de irradiação. Mas, professor, então como é que chega mesmo na prática? Chega através de ondas eletromagnéticas. Professor, me diga uma coisa, e se tiver um meio material, a irradiação, ela deixa de acontecer? Não, não mesmo. Por exemplo, mesmo embaixo da atmosfera, onde a gente está aqui agora, mesmo assim, a irradiação continua vindo. É claro que quando tem algum meio material entre a fonte de calor e o corpo receptor, quando existe alguma coisa, algum meio material, quando existe alguma partícula, alguma molécula, algum corpo, atrapalha um pouco a irradiação. A irradiação ocorre de maneira mais efetiva quando não há meio material. Aí as ondas vêm com tudo e passam direto. Beleza? E aí, como eu disse, haviam aí 3 dinâmicas para a gente fazer no nosso
na nossa aula de processos de transmissão de calor. A terceira dinâmica é a dinâmica da irradiação. Lembra o que a gente tem? A gente tem uma fonte de calor, que é o sexto A, e um corpo receptor, que é o sexto B. Bom, e agora, professor, se não tem mais meio material, se não tem mais os alunos do CPM aqui para fazer essas bolinhas chegarem lá no sexto B, ou seja, de mão a mão, ou seja, pegando aqui e deixando lá, como é que essas bolinhas, como é que essas quantidades de calor vão ser enviadas? Exatamente. Essas bolinhas vão ser enviadas diretamente através de ondas eletromagnéticas, que aqui a gente vai representar por um lançamento. Pense um aluno aí, um aluno bom de lançamento. Você da sua sala aí, um aluno ou uma aluna que é boa de lançamento, é boa de basquete. Vai lançar a bola do sexto A até o sexto B. Então essas quantidades de calor elas vão ser enviadas sem a necessidade que ninguém as transporte com a mão. Beleza? É para ilustrar como ocorre a irradiação. Ela ocorre assim, de maneira direta, sem a necessidade que alguma molécula transporte esse calor. Ou a quantidade de calor ela vai ser enviada diretamente da fonte de calor até o corpo receptor.